Senhor Jesus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Pode tomar o seu assento, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus, que é digno de receber a honra, a glória, o poder, o domínio, majestade. É por Ele e para Ele que são todas as coisas. E glória seja dado ao nome santo do Senhor Jesus. Amém? Amado, nós estamos alguns dias atentos a algumas mudanças climáticas no Brasil, e surgiu no meu coração algo que nós realizamos em 2019, quando o mundo foi surpreendido pelo Covid-19. Nós fomos direcionados ali por Deus de nós pedir a proteção de Deus. E nós fizemos um ato profético para que a proteção de Deus estivesse sobre a nossa casa, para que a morte, não viesse assolar. E foi um dos momentos assim marcantes nas nossas vidas, que embora com tristeza, nós tivemos perdas de muitos amigos, mas a morte não entrou nesta igreja, E nós tributamos isso a Deus. E quando Deus ele nos alerta, que quando Deus ele ordena algo, a nossa função é fazer aquilo que Deus está ordenando e mandando. E nós fomos agraciados por isso, Tivemos pessoas sim que pegaram o Covid, mas não chegou a descer a sepultura, E isso eu jamais vou esquecer. Nós fazemos parte dessa história, de uma época que o mundo todo estava com medo, com pânico, pessoas, e nós estávamos aqui adorando ao Senhor Jesus, mantemos a igreja, os cultos, e não tivemos o medo, Não deixamos, melhor dizer, o medo e o pânico tomar conta das nossas vidas e roubar a nossa fé e a nossa confiança que nós temos em Deus. Até porque eu tenho dentro de mim que o crente, se ele partir com Cristo, quer vitória maior do que esta, Quer vitória maior do que essa de você partir com o Senhor Jesus? Então, na realidade, não há o que temer a morte, Eu não sei por que pessoas ficam com tanto medo de morrer, se tem a garantia que vai estar com Cristo na eternidade, Então, dentro dessa linha de raciocínio, nós temos visto algumas mudanças no Brasil. E quando você olha para dentro de si mesmo, o nosso corpo, ele dá sinal de que alguma coisa não está bem. Você pode perceber, quando algo está para surgir na sua vida, o corpo dá um sinal. Dizem que a dor é o alerta que o nosso sistema imunológico responde. Então, sentiu algo, há uma proteção, há um sistema imunológico, ele é ativado, ele dá aquela alerta. É por isso que você sente a dor. Mas quantas pessoas, amado, elas são surpreendidas, podemos assim dizer, por alguma enfermidade, muitas das vezes até mortal ou grave, por não se atentar justamente a uma dor, por não se atentar que alguma coisa está diferente na vida dela, Esse mês eu comecei a fazer a fisioterapia, e quando eu cheguei na fisioterapia me deu uma sensação, eu não sei se foi tontura, eu nunca tive essas coisas, mas aí eu comentei com a fisioterapeuta, Falei assim, olha, hoje quando eu estava dormindo, que eu fui virar o meu corpo, eu tive uma sensação que parecia que meu corpo ia flutuar.
E ela chegou, por essa informação que eu passei para ela, não, senta aqui, não faz mais exercício nenhum, senta aqui, aí já pegou para medir a minha pressão, a sua pressão está alta, tal, você não vai fazer mais exercício, tal, e começou a me dar algumas instruções. Próxima semana eu vou estar passando por isso. Por quê? Porque eu percebi que algo está errado no meu corpo. Eu nunca tive essa sensação, nunca tive isso. Umas 2 vezes eu senti isso. Então alguma coisa não está legal. E o sistema imunológico meu está me alertando. Está dizendo, verifica isso aí. Vê o que é isso aí, para você não ser surpreendido. Eu falo isso porque às vezes pessoas podem estar aí sofrendo por estar não se sentindo tão bem e cria-se uma resistência para não ir ao médico. Homem, por exemplo, se cria muita resistência, para não procurar o médico. Quando que na realidade você pode marcar uma consulta, fazer alguns exames e ali pode ter algo no início e ali ser tratado aquilo e cessar aquela situação, cessar aquela dor, cessar aquele... Isso me faz pensar algo. Eu estou vivendo isso, mas quando eu me deparo com a palavra de Deus, Jesus listou vários sinais antes do fim, antes do mundo acabar, antes dele voltar para vir buscar a sua igreja como nós acreditamos. E qual foi esses sinais? Guerras, fome, pestes, terremotos em vários lugares. E eu me deparei com isso, e eu falei, poxa, mas será que não seria o momento de dar um alerta para a igreja? De trazer um alerta para a igreja que a terra, ela está dando sinal. A terra está dando sinal que ela não está mais suportando tantas coisas. As mudanças climáticas que nós estamos vendo, aonde eu estou com 60 anos de idade, aonde que eu ia imaginar que eu iria um dia assistir uma notícia que estava vindo para o Brasil um ciclone. Terremoto está acontecendo no Brasil. A terra está dando sinal. O Brasil está passando por essas mudanças que nós estamos falando aqui, climática. Enchentes em São Paulo, Rio Grande do Sul, ventos a mais de 100 km por hora, 115 km por hora. Nós moramos numa encosta aqui do mar, né? Que geralmente, que está no sul, pode nos surpreender, vir para aqui para o litoral. E nós estamos ouvindo essas coisas, e aí entra aquela situação, mas isso não vai acontecer. Mas isso não vai acontecer comigo. E se acontecer? Não seria melhor a gente nos prevenir? Não seria melhor a gente parar e perguntar para aquele que é Senhor das terras, Senhor de todos os céus, da terra, do mar e da sua plenitude, e já começarmos a pedir para Deus, Senhor, use de misericórdia, nos proteja, nos guarda, nos livre, antes que o mal chegue? O que diz 2 Crônica, quando estava vindo 3 nações contra Josafá? Qual foi o alerta de Josafá para o povo quando a peste, a fome, nós nos apresentaremos diante de ti, na tua casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirá e livrará. Então Deus, ele sempre nos dá o alerta. Deus sempre ele usa os seus servos, os profetas, para alertar que quando isso estiver para acontecer, nós sabemos aonde nós vamos nos refugiar, sabemos a quem vamos pedir por socorro. E hoje nós queremos fazer um ato profético baseado nisso,
Porque eu parei para pensar, eu falei, se o meu corpo está dando sinal, e aí eu comecei a olhar vários noticiários, e eu falei, nossa, olha o que está acontecendo no Brasil, coisas que eu nunca imaginava que estaria acontecendo, e hoje nós estamos vivenciando isso tão perto de nós moramos próximo de São Paulo, né? No estado de São Paulo. Imagina, se começar a vir para esse lado de cá também, esses ventos terríveis, por menos, eu já perdi um telhado em casa. Que preparo será que nós temos? Que estrutura será que nós temos para suportar ou para passar essas coisas? Eu estou trazendo isso, amado, não é para causar pânico, para assustar, não. É para que haja um despertar. É para que nós possamos ativar a nossa fé e a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Então é tempo de nós agirmos. Agir com o quê? Com o que nós temos. E o que nós temos? A palavra. O que nós temos? A nossa fé em Cristo Jesus. É tempo de nós confiarmos como nós lemos tantos salmos, que a nossa confiança está em Deus, que Deus é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mas quando isso é uma realidade na minha vida, se Ele é o socorro presente no meio da angústia, se Ele é a minha rocha, se Ele é a minha fortaleza, se Ele é o meu refúgio, aonde é que eu estou quando essas coisas acontecem? Eu estou no refúgio de Deus? Eu estou na fortaleza de Deus? Quantos estão entendendo, irmão? E isso vai fazer toda a diferença, amado. Porque os dias são mal e será mal, muito mal. Eu tenho uma sensação, irmão. Não estou dizendo que foi visão, revelação, não, nada disso. Por um pouco que você começa a ouvir, avaliar, analisar, eu tenho uma sensação que pode ser que surja aí uma outra doença aí pior do que a Covid. E será que nós vamos estar estruturados para isso? Mas como assim, apóstolo? Gente, a Bíblia já fala sobre isso. Quem lembra aqui de um cantor famoso, Cazuza, que nos anos 80 ou 90 morreu de AIDS? Lembra quando a AIDS surgiu? Causou um medo, não causou tanto medo e pânico, mas muitas pessoas foram contagiadas com isso. E quantas pessoas morreram por isso? Eu lembro que Cazuza, ele colocou sangue de cavalo, tinha dinheiro, todo o dinheiro, toda a riqueza dele, não salvou a vida dele. Mas aí o homem, com a sua sabedoria, né, conseguiu, graças a Deus, conseguiu combater esse vírus. Mas passados uns anos veio o Covid, que matou milhares e milhares. E quem garante que isso não vai dar uma continuidade? E tudo isso por quê? Capítulo 6 de Gênesis vai falar que a terra estava tão degradável, havia uma corrupção tão grande na terra, que Deus, ao olhar aquilo, Ele, estão se perdendo. O mundo está caminhando para o fim, mano. Nós estamos caminhando para o fim dos tempos. E se nós não nos posicionarmos e falar, Senhor, eu quero estar contigo, eu quero permanecer em Ti, né? Tem até um louvor que minha mãe cantava esse louvor, né? Eu quero estar com Cristo quando a luta se travar, no lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver a glória, me alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Minha mãe limpava a casa cantando essas canções. Eu quero estar com Cristo. Quem mais quer estar com Cristo aqui, irmão? A luta está travada. Está difícil para todos. Mas se nós estivermos em Cristo, nós vamos viver eternamente com Ele, irmão. Então eu vim aqui trazer uma palavra de fé, de ousadia, de coragem, de esperança.
Jesus está voltando, ele vai nos levar para morar eternamente com ele. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, nós temos que ativar o que eu estou falando, ativar a confiança, ativar a fé, pedir coragem para o Senhor, pedir ousadia para o Senhor. E eu achei uma personagem aqui na Bíblia que eu quero ler com vocês. Eu li um personagem na Bíblia que não é muito falada, mas que eu vi uma coragem tão grande na vida dessa mulher. Eu vi uma ousadia tão grande, uma fé tão grande, que me inspirou compartilhar com vocês aqui para nós. E ela fez algo que nós vamos fazer hoje aqui. Ela recebeu um recado de Deus, e para poder salvar ela e a família dela de uma destruição total, ela falou: sabe de uma coisa? É melhor eu obedecer. É isso que eu tenho que fazer? É isso que eu vou fazer. E acredite vocês, ela foi salva e a família dela foi salva. Porque ela recebeu um alerta e fez aquilo que Deus determinou. Eu estou falando de... Alguém sabe de quem eu estou falando? Né? Quem? Não, foi... Não? Quem falou Raquel? Quem falou o quê? Raabe. Raabe. Estou falando de Raabe, irmão. Uma prostituta. Uma mulher, aos olhos dos homens, sem valor nenhum. Mas aos olhos de Deus, olha quem Deus escolheu para poder abrigar os espias que Josué mandou para espionar a terra que mana leite e mel, a terra da conquista. Deus usou uma prostituta. E essa mulher, ela foi salva por causa da sua fé em Deus, irmão. E você vai ser salvo por causa da sua fé em Deus. Nós seremos, que eu me incluo, nós seremos protegidos. Eu não sei o mal que está por vir, mas eu creio que eu e minha casa e esta igreja será protegida por esse Deus maravilhoso, o Deus de Israel. E para garantir isso, o que essa mulher fez? Ela fez 3 coisas. Primeiro, escondeu os espiões. Quem foram esses espiões? Foram soldados, Josué. Josué mandou eles lá. E quando as autoridades de Jericó procuraram os 2 espiões enviados por Josué, o que Raabe fez? Porque chegou no ouvido do rei: ó, tem gente espionando a terra aqui, hein? E está lá na casa de Raabe, a prostituta. O rei mandou, vai lá. E o que ela fez? Ela escondeu eles, chegou e falou que realmente eles tinham passado por ali, mas se eles fossem por tal caminho, eles poderiam achar. Protegeu os escolhidos do Senhor Jesus. Quando eu vejo, talvez você não tenha noção do que eu estou falando. Eu estou falando de um ato de coragem. Por que um ato de coragem? Porque ela estava escondendo algo que o rei, a maior autoridade de Jericó, estava procurando. Imagina o governador de São Paulo, aí, a maior autoridade que nós temos no estado de São Paulo, o governador de São Paulo, ou o comandante da polícia do estado de São Paulo, está procurando alguém, e você vai, deixa na sua casa e vem na porta da sua casa: ó, fulano está aí. Aí você: meu Deus, se eu mentir, eu vou ser preso, eu posso morrer, eu posso tanta coisa. Esse foi um ato de coragem dela, irmão. Porque o rei mandou alguém na casa dela. E ela foi ali, entendeu, porque Deus já estava preparando o coração. Eu vou profetizar: Deus já está preparando o teu coração. Deus está preparando o teu coração com essa palavra, guarde isso. E você vai usar atos de coragem. Enquanto as pessoas vão ter covardia, enquanto as pessoas vão estar com medo, ou sei lá com o que, você vai estar com esse ato de coragem. Não, eu estou debaixo de uma palavra que Deus falou comigo.
Eu posso ouvir um glória a Deus, irmão? Segunda coisa, ela pediu misericórdia. Então o que Deus está falando? Qual é o alerta de Deus? Tenha coragem. Enfrente a situação que está por vir. Não tenha medo, mas peça misericórdia. Porque quando a coisa começar a acontecer, aí você vai lembrar. Opa, Raabe pediu misericórdia, eu também vou pedir misericórdia. Aí você começa, Senhor, tem misericórdia do meu filho, da minha filha, da minha neta, da minha bisneta, da minha mãe, do meu pai, do meu avô. Aí você começa a pedir misericórdia. Porque ela começou a pedir misericórdia. E quando ela começa a pedir misericórdia, ela estava demonstrando algo. Que a confiança dela não estava no rei de Jericó. A confiança dela, olha que coisa interessante. Jericó era uma cidade fortificada. A Bíblia diz, ninguém entrava e ninguém saía. Então a confiança dela não estava naqueles muros. Não estava na fortaleza. A confiança dela estava no Deus Todo-Poderoso, no Deus de Israel. Se uma mulher dessa teve essa ousadia, essa coragem, esse posicionamento, irmão, eu não lembro, eu li algumas coisas e eu não lembro de que Raabe ouviu falar de Deus assim, como um culto esse, como nós estamos aqui. Não, ela ouviu falar de Deus, do Deus que estava fazendo prodígios e maravilhas no Egito. E eu nem sei como é que chegou até eles lá. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Hoje tem a tecnologia, está sendo transmitido o culto. Quantas pessoas têm acesso às redes sociais? As notícias espalham. Mas naquela época, Raabe já escutava o Deus de Israel que abriu o mar vermelho. O Deus de Israel que fez sinais nos céus e na terra. E aquilo criou uma fé no coração dela, irmão. Criou uma fé no coração dela. Então ela pediu misericórdia. Segundo, ela usou um cordão escarlate. Como sinal de identificação, ela pendurou um cordão vermelho na janela da sua casa, que ficava na própria muralha da cidade de Jericó. Qual foi a terceira coisa que ela fez? Ela recebeu uma instrução, porque ali os espias fizeram um acordo com ela, você sabe da história, e ali, para poder identificar você, para que a tua casa não seja destruída, teus familiares não sejam mortos, porque vai ser tudo destruído, deixe um cordão da cor escarlate, seria o vermelho, nós estamos aqui, tem um lenço vermelho ali, né? Deixe na janela. E quando acontecer o que Deus falou que vai acontecer, a tua casa será salva, será protegida em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Vamos ler aqui Josué capítulo 2, então. Então, Josué, filho de Num, enviou secretamente quantos espiões? 2 espiões de Setim. Vão, observem a terra, disse Josué, especialmente Jericó. E eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ficaram ali. Tudo isso aqui aconteceu, presta atenção, porque também os 2 espiões obedeceram. Você vê como é que é uma coisa? Deixa eu dizer algo aqui forte. A tua obediência pode salvar a tua casa. A tua obediência pode salvar a tua família de uma destruição. Eles ouviram e o que Josué mandou eles fazer, eles foram e observaram e foram lá para a casa da prostituta Raabe. O rei de Jericó foi informado. Veja, alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe. Já sabia. Traga para fora os homens que vieram à sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Ela recebeu mandato do rei. O rei que mandou ela
devolver aqueles homens. Mas a mulher havia levado os 2 homens e os escondido. Ela disse: sim, aos homens vieram até mim, mas eu não sabia de onde vieram. Ao anoitecer, quando era hora de fechar os portões da cidade, eles saíram. Aqui é ela falando com os soldados que foram lá. Eles vieram aqui, entraram em casa aqui, mas antes de fechar o portão da cidade, eles saíram. Não sei para onde foram. Vá atrás deles depressa, você pode alcançá-lo. Mas ela os havia levado para o terraço e já tinha escondido eles debaixo dos talos de linho, que havia ali estendido no terraço. Agora olha o que diz a palavra. Então os homens partiram em perseguição aos espiões pela entrada que leva aos vales do Jordão. E assim que os perseguidores saíram, o portão foi fechado. Raabe arriscou e escondeu aqueles homens no telhado da casa dela. Para mim isso aqui é um ato de coragem, irmão. Chegou e ainda falou assim, eu sei que eles têm que voltar por aqui, eu vou falar para os soldados irem por lá, porque senão esses espiões seriam mortos. Se os soldados tivessem encontrado ali, irmão, aqueles 2 homens na casa de Raabe, possivelmente toda a família dela estaria em sérios apuros. Toda a família dela. Mas em algum momento, eu acredito nisso, em algum momento dessa história, Deus estava moldando o coração dela. Eu acredito, irmão, que em algum momento desse culto, Deus possa estar moldando o teu coração, para que quando chegue a hora de você, porque aqui é posicionamento, tá? Repita comigo: fé, coragem, ousadia e posicionamento. Nós vimos tudo isso aqui, irmão. Quando chegar um momento, você não venha titubear. Quando chegar um momento, você não venha, mas meu Deus, e se eu fizer isso, o que pode acontecer? Não deixa a dúvida entrar no teu coração. Ouça o que ela estava ouvindo acerca de Deus, porque eu acredito que foi isso que gerou essa fé no coração dela. Josué 8, versículo 8 diz: eu sei que o Senhor lhe deu essa terra, e que um grande temor de vocês caiu sobre nós, de modo que todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Olha só, irmão, a notícia que estava chegando lá em Jericó, inclusive chegando na casa da Raabe. Eu sei que o Senhor lhe deu essa terra. As pessoas de fora sabem quem é Deus, sabem o que Deus está fazendo, e muitas das vezes nós que servimos esse Deus não temos esse entendimento que é Deus que está te guardando, que é Deus que está te protegendo, que é Deus que está te conduzindo, que é Deus que não tem permitido que o mal assolasse a tua vida. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Olha o que ela ouviu. Ouvimos como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para vocês quando saíram do Egito. O teu testemunho vai servir de salvação na vida de alguém, irmão. Aquilo que Deus faz nas nossas vidas é para nós compartilharmos. Porque olha só, um testemunho. Eu ouvi que Deus abriu o mar, secou a terra e vocês passaram a pé enxuto. O testemunho serve para levar temor no coração das pessoas. O teu testemunho serve para levar esperança na vida de pessoa, fé no coração de pessoas. Aposto que o Senhor está querendo dizer: qual foi a última vez que você deu testemunho da grandeza de Deus? Se não deu, volte a dar, irmão. Volte a falar, irmão. Apóstolo, mas estou passando um momento tão delicado, tão difícil, mas não é possível que nesses anos todos Deus nunca fez nada na sua vida. O que Jeremias falou? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar o quê?
O que vem a ser isso? Trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. É o dia que você está mal, é o dia que as coisas não estão bem, é o dia que... Aí você, mas peraí, um dia eu orei e Deus moveu o céu ao meu favor. Um dia eu recebi uma palavra profética e Deus agiu na minha vida. Então traz a tua memória e abra a tua boca e começa a espalhar as grandezas do Senhor Jesus. Posso ouvir um glória a Deus, amado? Quando ouvimos isso, os nossos corações se derreteram de medo. E a coragem de todos se esvaiu por causa de vocês. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima, nos céus, embaixo da terra. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Quem está falando isso é uma prostituta. Quem está falando isso é uma mulher, irmão, que nem servia a Deus, servia. Mas agora ela está testificando com aqueles dois que estavam na casa dela. Vou profetizar que eu sinto a glória de Deus aqui neste lugar. Deus vai te mandar para lugares. Deus vai te mandar para lugares, ou uma casa, ou lugares, e que você vai chegar e vai lembrar dessa palavra. Não é aqui que eu tenho que falar da grandeza de Deus, porque aqui Deus pode operar um milagre. Deus, Ele nos leva. Ele nos leva em lugares, Ele nos leva em situações, para que nós possamos lembrar dos grandes feitos que o Senhor tem feito em nossas vidas. Posso ouvir um glória a Deus? Aplaude e glorifica o nome do Senhor Jesus. Agora, eu percebo aqui uma sabedoria muito grande na vida de Raabe. Primeira coisa que eu percebi foi coragem. Segunda coisa que eu percebi foi fé. E a terceira coisa que eu percebi aqui ao ler esse texto aqui: agora, por favor, jure-me pelo Senhor que vocês serão bondosos com a minha família, assim como eu fui bondosa com vocês. Eu estou vendo aqui uma sabedoria muito grande. Elas sabiam que ela estava diante de dois servos de Deus. E ela, por estar ali diante do servo de Deus, ela teve uma sabedoria, falou assim: ó, eu estou sendo bondosa com vocês, eu estou guardando vocês, eu estou deixando vocês aqui na minha casa, vocês estão espiando a terra. Mas eu posso pedir uma coisa para vocês? Vocês podem ser bondoso para com a minha? Não te chama atenção isso não, irmão? Vamos aqui. Se você tivesse uma oportunidade de pedir um favor para alguém que certamente teria condições de te ajudar, seja que área for, você pediria o favor para quem? Não entendeu? Eu vou ler porque isso aqui me chamou muita atenção. Eu estou falando que ela foi uma pessoa muito sábia, mas ao ler esse finalzinho de versículo aqui me desperta algo muito maior. Ó, peço, por favor, jure-me pelo Senhor que vocês servem, que vocês serão bondosos com a minha família, com a minha casa. Eu fiz uma pergunta para você. Se você estivesse diante de uma pessoa, que se você pedisse algo, aquela pessoa teria 99,9% de chance de chegar, eu vou fazer isso que você está pedindo. Você pediria em favor de quem? Eu posso imaginar, antes de trazer essa revelação, e talvez você chegasse e falasse assim: ó, eu estou precisando de uma ajuda. Eu sei que você pode me ajudar. Eu gostaria que você me ajudasse nisso, enfim. Essa mulher, ela está tendo a oportunidade de pedir um favor de livramento, de salvação. E ela não pede por ela. Ela pede pela família. Amado, isso me chama muita atenção. Muita atenção. Ela poderia chegar e falar assim: ó, eu quero que vocês me salvem. Eu quero que quando as muralhas caírem aí, ó, o Deus de vocês vai fazer aí, eu quero ser salva.
Mas ela chega e diz: eu estou sendo bondoso com vocês. Seja bondoso com a minha família, assim como eu fui bondosa com você. Sabe qual é o interessante? Ela não pediu o favor para ela, mas o favor alcançou a vida dela. Porque quando você se preocupa com o próximo, Deus se preocupa com você. É muito forte isso, irmão. Ela não mirou o foco para ela. Ela falou: não, se a minha família for salva, glória a Deus. Só que ela foi alcançada pelo favor do Senhor. Aí olha só, a história continua. Dê-me um sinal seguro de que vocês pouparão a vida, de meu pai. Ela não pede por ela, irmão. Pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos, irmãs e de todos os seus parentes, e de que nos livrarão da morte. E que nos livrarão da morte. Quando ela professa isso, ela está mostrando o coração dela, mano. O coração dela não é egoísta. O coração dela não é primeiro para mim, depois para os outros. E dentro disso aqui, pare para pensar. Eu só quero que você pense. É uma reflexão e é um ato profético que eu vou fazer por acreditar na palavra, irmão. Você tem sido uma pessoa egoísta para com Deus? Você reconhece que Deus é Ele que te sustenta? É Ele que dá o ar para nós respirarmos? Você reconhece, irmão, que se você tem força para trabalhar, a força vem de Deus? Você reconhece isso? Agora, será que na hora de nós compartilharmos, nós queremos ser gratos a Deus ou primeiro a mim e depois os outros? Pense nisso. Pense nisso. Aqui vai fazer toda a diferença, irmão. Essa mulher está nos dando um exemplo de fidelidade, de coragem, de fé, de ousadia. Essa mulher está nos dando uma lição. Ela não era evangélica, mas ela está nos dando uma lição aqui, se tiver de salvar, salve a minha família. Se preocupou com a casa dela. E será que você tem se preocupado com a tua casa? Será que você tem se preocupado com a casa de Deus? Pensa nisso. Josué capítulo 2, eu acredito que é o 14. Então os homens lhe disseram para Raabe, tá? Que ela estava falando de um juramento. Este juramento que nos fizeste não nos obrigará, a menos que, quando entrarmos na terra, tenhas amarrado este cordão escarlate na janela, por onde nos fizeste descer. E a menos que tenha trazido teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família para dentro da tua casa. Olhe para cá. Além da sabedoria, da coragem, da fé, da ousadia, ela entendeu a sua responsabilidade. Aqui mora um perigo, irmão. Aqui mora um perigo. Muitas vezes nós não estamos querendo ser responsáveis pelas nossas atitudes. Nós não estamos querendo ser responsáveis pela obra de Deus. Nós não estamos querendo ser responsáveis pela nossa família. Presta atenção no que essa mulher recebeu dos homens agora. Ela não pediu um favor para eles. Só que esse favor aqui era condicional. Tá bom, nós vamos te ajudar. Mas para nós podermos te ajudar, ou seja, esse juramento aqui não vai nos obrigar. Eu não serei, é que está dizendo aqui, eu não serei obrigado a cumprir esse mandamento, esse juramento, a menos que você faça o seguinte. O que é isso? Condicional. Deus, Ele quer salvar a tua casa? Claro. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao arrependimento. Deus quer te abençoar financeiramente? Claro. Só que é condicional, existe uma condição. E a condição, ele falou assim, quando entrarmos na terra, ele estava prometendo para ela, nós vamos entrar. Estenda as mãos, é profético, você vai chegar aonde Deus falou na tua vida.
Olha só, quando entrarmos na terra, ou seja, quando a bênção, quando Deus cumprir com aquilo que Ele prometeu, você quer desfrutar disso? Então, tenha amarrado esse cordão escalado. Então, ele chegou, deu uma ordem para ela, ó, pegue um cordão vermelho e amarre na janela, e deixa ali como sinal. Aí eles continuam: a menos que tenha trazido teu pai e tua mãe, responsabilidade. Ó, eu vou salvar, haverá livramento, mas você está levando tua família para onde? É tua responsabilidade chegar para o teu pai, para tua mãe, para teus irmãos, para teu filho, para tua filha. Ó, vamos para a casa de Deus. Vamos lá, vai ter uma palavra da parte de Deus. Ah, mas eles não me obedecem. Joelho no chão, jejum. Uma hora o coração. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? É responsabilidade. Agora chegar e, Deus vai salvar a minha família? Um dia vai entrar pela porta aí. Vai entrar pela porta? Os dois servos de Deus estão falando comigo e contigo. Receba essa palavra. É responsabilidade tua, orar pela tua família, chamar para vir para a igreja. Se vai vir ou não, não é problema seu, faça a sua parte. Quando chegar, traga o teu pai, a tua mãe, o teu irmão e toda a tua família para dentro da tua casa. Traz eles. Porque quando eles estiverem aqui dentro, livramento, salvação, chegará em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Aplauda ao Senhor, eu sinto graça nessa palavra. Nós já vamos fazer o ato profético, mas me chamou a atenção quem foi Raabe. Qual foi a sua descendência? Porque ela fez tudo que mandou? Fez. Ela fez. Ela foi salva? Foi. A família foi salva? Foi. E o que aconteceu depois? Olha que coisa linda, irmão. Se você não sabe, para quesito de informação, Raabe é uma das 5 mulheres mencionadas na genealogia de Jesus Cristo. Tá. Só houve 5 mulheres. Pega a genealogia lá em Mateus, começa a ler a genealogia, você vai ver o nome de 4, mas vai encontrar Raabe, a prostituta, fazendo parte da genealogia de Cristo. O livro de Mateus nos dá excelente panorama. E eu quero ler, embora eu sei que eu já li a Bíblia algumas vezes, né? E quando chega a genealogia, é chato, irmão, é chato. Porque é nome atrás de nome, nome atrás de nome, mas tem um sentido aqui. Hoje vai ter um sentido especial diante do que nós estamos falando. Ó, Salmão foi pai de Boaz, cuja mãe era Raabe. Ó o nome dela já aqui na genealogia. Boaz foi pai de Obed, cuja mãe era Ruth. Obed foi pai de Jessé, e Jessé foi pai do rei Davi. Davi foi pai de Salomão, cuja mãe fora esposa de Urias, Betseba. Salomão foi pai de Roboão. Roboão foi pai de Abias. Abias foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá. Josafá foi pai de Jorão. Seatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Zadok. Zadok gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eliazer. Eliazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria. E Maria foi a mãe de Jesus, que é chamado o Messias, o Cristo. Aplauda e glorifica, exalta o nome desse Deus maravilhoso. Olha que coisa linda que Deus fez, irmão. Pegou uma mulher desqualificada de tudo e falou assim: mas eu vou pela tua obediência. Repita comigo: obediência.
fé, coragem, ousadia. O teu nome vai estar na genealogia do Salvador. Então isso aqui é muito impactante. Quando eu li, eu me emocionei, irmão, porque através dessa linhagem o mundo inteiro foi impactado. Gente, o que essa mulher fez impactou o mundo. Passou por ela, passou pelo ventre dela, até chegar a Jesus Cristo, nosso Senhor. Algumas características de Raabe aqui na Bíblia. Raabe é uma personagem marcante que serve de exemplo para todos nós do que Deus pode fazer na vida de uma mulher. Se Deus fez na vida de Raabe, vai fazer na sua vida também, em nome do Senhor Jesus. Algumas características aqui, eu preciso comentar isso que eu achei fantástico, porque nós temos que nos esforçar para também termos essas características. Primeira, Raabe foi uma mulher corajosa, eu já falei. Segundo, Raabe era uma mulher de fé, eu já falei. Terceiro, impressionante, Raabe coloca os outros em primeiro lugar. Já falei também que ela colocou a família em primeiro lugar. Raabe estava preocupada com a sua família. Outra coisa, Raabe foi uma mãe que criou o seu filho Boaz. E como é que... Gente, essa palavra eu sei que ela fere, ela desqualifica as mulheres, né? Uma prostituta, é uma prostituta. Mas olha só, de uma prostituta, ela gerou Boaz. E sabe como é que Boaz foi criado? Um homem justo, atencioso, e mais tarde se tornou o marido de Ruth. E foi um excepcional esposo. Deixa eu profetizar algo. Não importa o ventre que você foi gerado, o que importa é que Deus tem um projeto na tua vida. Deus tem um plano na tua vida. Às vezes as pessoas chegam, meu pai foi um cachaceiro, minha mãe foi uma perdida. Irmão, nós estamos diante aqui de uma prostituta, mas que foi uma mulher que se tornou um exemplo. Foi uma mulher que fez com que o filho fosse bem sucedido. Isso é sabedoria. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? E o legado dessa mulher continua vivo até hoje. Nós estamos falando dela aqui, irmão. Olha, nós estamos falando dela aqui. Raabe temia a Deus mais do que aos seus ídolos. Raabe era uma mulher de palavra. Seja uma pessoa de palavra, irmão. Seja um crente de palavra. Eu sei que está difícil, o mundo que nós estamos vivendo está difícil, né? Nós estamos alugando uma casa e aí eu comentei com a minha esposa, poxa, mas eu vi no Face, ela é evangélica e tudo e tal. E aí minha esposa falou, mas quantos evangélicos já teve dor de cabeça? Que prometeu algo e não cumpriu? Que falou que ia fazer e não fez? Mas isso é questão de caráter, irmão. Isso é caráter. A pessoa, caráter nasce. Raabe foi uma mulher de palavra. Ela falou para ele, se vocês salvar a minha família, eu vou salvar vocês também. E quando os soldados foram na casa dela, ela manteve a palavra. Não, eu tenho um juramento, eu tenho uma aliança, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra, eu não posso voltar atrás. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Ela não quebrou a promessa de remir a sua família. E ela manteve a sua casa ali, pendurado um cordão escarlate na janela. Talvez, eu não sei, eu não pesquisei, tá? Mas eu não sei quanto tempo aquele cordão ficou na janela. Eu não sei. Mas quem sabe as pessoas, ao olhar aquele cordão, chegaram e falaram assim, para que isso aí, Raabe? O que é isso aí? Por que tu colocou isso aí? Mas ela manteve, não, eu estou debaixo de uma palavra. Às vezes, eu vou falar algo aqui que nós já fizemos várias vezes, e eu já escutei várias vezes também. Está com simpatia agora, está com isso, está aquilo agora, está querendo levar a igreja para adorar outras coisas. Não é isso. É um ato de fé. Jesus, ele podia ter curado o cego, sim ou não? Mas ele não cuspiu no chão, não fez o lodo,
não colocou nos olhos cegos? Jesus fez misticismo ali então? Não, Jesus estava apenas despertando a fé dele. Jesus estava apenas falando assim, ó, obedeça o que eu estou falando aqui, ó, e você vai ser curado. Então não confunda as coisas. Eu preparei algo aqui para esse culto. Eu comprei aqui um cordãozinho vermelho, que é da cor de escarlate aqui. E nós vamos daqui a pouco chamar você para esse ato de fé. Se alguém olhar na sua casa e ver isso, está com simpatia agora, Sandra? Não, eu estou debaixo de uma palavra porque eu quero a minha família salva. É por isso que nós estamos fundamentando. Ó, se tem uma coisa que minha mãe, ela deixou um legado muito grande. Eu sou suspeito de falar. Mas uma das coisas que eu admirava a minha mãe, tudo que Deus mostrava para ela, minha mãe tinha visão aberta, ela via as coisas. Tudo que Deus mostrava para ela, ela ia na Bíblia. Se estivesse na Bíblia, ela ia e fazia. Ah, não está na Bíblia, então eu não faço. Aqui nós estamos lendo aqui, que quando aqueles 2 espias foram para a casa dela, falou assim, ó, quer ser salva, não quer que haja destruição, coloque um lenço na sua janela para sinal que ali você tem uma aliança conosco. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Quando eu comecei a ver esses acontecimentos que eu estou falando para vocês, terremoto, vendaval, tempestade, eu não quero, irmão, eu sou muito sincero, eu não quero mais sofrer com casa destelhando, com prejuízos, não. Se Deus assentou isso no meu coração, eu vou fazer segundo a palavra e com a minha fé. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Fazer com a minha fé. Eu não quero que a destruição chegue. Eu não sei qual é o mal que está por vir aí para o Brasil. Mas se chegar, eu sei que eu e minha casa vamos estar debaixo da potente mão do Todo-Poderoso. Posso ouvir um glória a Deus? Aplauda Jesus se você crê nisso. Para a gente encerrar, o que podemos aprender com Raabe? Há tantas lições aqui a serem aprendidas com essa mulher, tantas pérolas de sabedoria, como eu já vos disse, mas ela nos mostra que Deus ouve nossas orações. Você pode não estar vendo as coisas acontecer, tá? Mas eu garanto para você, Deus ouve as tuas orações. Os ouvidos dele estão inclinados. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, e nem o seu ouvido inclinado para que não possa ouvir. Deus, ele está com o seu ouvido atento. Não pense você, mas está um silêncio tão grande, apóstolo. Mas Deus ainda não respondeu, mas ele está ouvindo. E no tempo certo, ele dará a resposta. No tempo certo. E a resposta de Deus, repita comigo, pode ser 3. Sim, não ou espera, mas que ele vai responder, ele vai responder. Tá? É essa certeza que eu tenho. Tem coisas que Deus vai me responder? Não, eu tenho essa certeza. Mas aquilo que tiver no plano dele, no coração dele, no propósito dele, aconteça o que acontecer, um dia vai acontecer. Porque eu creio nisso. Então ela nos mostra que Deus ouve as nossas orações. Deus ouviu a oração de Raabe e cumpriu com a promessa. Quando as muralhas de Jericó caíram ali, agora que como é que eu posso? É uma revelação que me chamou a atenção aqui, eu quero compartilhar com você. Nós já pregamos sobre as 7 voltas, inclusive nós já demos 7 voltas nesse coração aqui, nesse quarteirão, para que as muralhas caíssem. Nós já fizemos essa campanha. Agora preste atenção. A Bíblia mandou que Josué desse 7 voltas, né? Deu 7 voltas sobre as muralhas em silêncio, e na 7ª, depois, na última vez, foi mais 7, né? Então não foi só 7. E ali tocou as trombetas e tal, e as muralhas caíram, as muralhas. Sim ou não? Já ficaram em dúvida, né? Caíram? A casa de Raabe estava onde? Pegou? A casa de Raabe estava onde? Ela caiu? Por quê? Porque ela estava debaixo de uma palavra. Ela estava diante de uma promessa. Irmão, os meus olhos saltaram
saltou quando eu li a história de Raabe por algumas vezes. Aí eu falei, mas peraí, ela estava no muro e a Bíblia diz que as muralhas caiu. E como é que a casa dela foi salva, permaneceu de pé? Porque Deus é fiel para cumprir com a palavra dele. Estenda as mãos que eu quero profetizar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Pode cair do teu lado a desgraça, a morte pode passar perto de você, mas se você estiver debaixo de uma palavra, diante da presença do Senhor, você vai permanecer intacto, a tua casa vai permanecer intacta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, e quem der glória a Deus mais alto vai ser o primeiro a ver esse milagre nessa noite. Gente, aconteceu o maior milagre que os meus olhos foram abertos quando eu li esse texto. O maior milagre, missionária Adriana, não foi a muralha ter caído, porque caiu. O maior milagre foi ter caído tudo, mas deixou aquela casa de pé. Deus vai deixar a tua casa de pé. Deus vai deixar a tua família de pé. Em nome do Senhor Jesus, se você crê nisso, se coloque em pé. Eu sinto a presença do Senhor. Apóstolo, o que é que nós... Só aqui, irmão, valeu a pena o culto, irmão. Só aqui. Só com essa revelação aqui já ativou a minha fé nessa noite, irmão. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Ela foi um exemplo maravilhoso e nós devemos ser corajosos. Está faltando coragem nas vidas de muita gente, amado. Só que hoje Deus está dando essa palavra para você. Seja corajoso. Tenha fé. Acredite. E quando Deus mandar você fazer alguma coisa, irmão, faça. Apóstolo, mas o que vão falar de mim? Problema. Eu quero minha família salva. Eu quero estar protegido por Deus. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Ela foi fiel a Deus, irmão. Apóstolo, como é que o senhor prova que ela foi fiel a Deus? Ela pode ter sido uma prostituta, mas depois que ela foi salva, ela se tornou uma mulher de fé, uma mulher exemplar, uma família exemplar, e ela entrou na genealogia de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Deus está sempre no controle, irmão, de todas as coisas. A história de Raabe da Bíblia nos mostra que nenhum passado é tão ruim, nenhum erro é tão grave que impeça Deus de te usar. Ah, mas eu já fiz tanta coisa errada, apóstolo, eu já pequei. Problema não vai impedir de Deus te usar se você fizer uma aliança com Ele. Se você se colocar diante dEle. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Nós temos aqui um pedido de oração pela vida de Maria Júlia, que tem 5 anos, está com câncer no rins. Nós vamos orar. Vamos orar primeiro pelo pedido de oração, para depois a gente fazer o ato profético. Nós vamos fazer uma corrente de fé aqui, irmão. Em nome de Jesus. Se você tem alguma enfermidade, coloca a mão sobre a tua enfermidade. Se alguém da tua casa, da tua família está enferma, apresenta a vida dessa pessoa em oração. Creia que o Deus de Raabe é Deus poderoso. Creia que Deus pode visitar a tua família, visitar os enfermos. Paizinho amado, Paizinho querido, em nome do Senhor Jesus, nós estamos depositando a nossa fé. Pai, nós estamos depositando a nossa fé não quando tudo está bem. Nós estamos mostrando a nossa fé em meio às circunstâncias, em meio às dificuldades, em meio, Senhor, a tantas coisas que aconteceu no ano de 2025. O desânimo bateu na porta de tanta gente, a enfermidade bateu na porta de tanta gente, a crise bateu na porta de tanta gente, o inimigo bagunçou os lares de tanta gente. Então nós estamos depositando a nossa fé, a nossa confiança, não é quando tudo está bem. Nós estamos dizendo assim, as coisas podem aos nossos olhos estar desmoronando, mas Jesus vai nos colocar de pé, mas Jesus vai responder, mas Jesus vai operar sinais, prodígios e maravilha. Meu Deus, eu não sei qual é o estado que se encontra, meu Pai, a Júlia, meu Pai, essa criança.
mas eu tenho certeza que Tu é um Deus poderoso, que pode dar ordem aos Teus anjos agora e remover esse câncer nesse rins, porque Tu és o Deus de perto, Tu és o Deus de longe. Opera sinais, prodígios e maravilha, e glorifica o Teu santo nome, meu Pai. Assim como o Senhor deu livramento de morte para Raabe, dê livramento de morte para Maria Júlia, meu Pai, para que o Teu nome seja glorificado, e aonde houver uma enfermidade, caia por terra pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Nós declaramos vida e falência à morte, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por esse culto. Obrigado por essa palavra fortalecedora. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor se revelou para nossas vidas nessa noite. Estamos saindo daqui mais fortalecidos de que como chegamos aqui. E que no levantar as mãos, que no levantar das nossas mãos sejam como sacrifício vivo diante de Ti. Enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, Israel prevalecia. Enquanto você estiver com as tuas mãos levantadas, enquanto você estiver orando, enquanto você estiver confiando, a tua casa será salva. Em nome do Senhor Jesus, fortalece os joelhos trementes, fortalece as mãos cansadas, dá força, Senhor, dá coragem, dá ousadia para a tua igreja, meu Pai. Aonde tiver alcance dessa mensagem, levanta aqueles que estão caídos, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, meu Pai. É no teu nome que nós oramos, porque a tua palavra diz: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, não se cansa, não se fatiga, não há esquadriação no seu entendimento. Ele dá força, Ele dá força, Ele dá força, receba força. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens certamente correrão e se cansarão, mas os que confiam no Senhor renovarão. As suas forças estão sendo renovadas, a sua fé está sendo renovada, a sua coragem está sendo renovada, em nome do Senhor Jesus. E quem crê se manifesta dizendo: eu creio, eu creio. Aplauda Jesus nessa noite. Quem entendeu a mensagem? Quem entendeu a mensagem? Saia do seu lugar, vem aqui à frente. E agora? Vem aqui, acho que a ponta aqui, ó. Você sabe o que é? Cuida, deixa a mulher que é mais sensível aqui, vai. Olha, costureira. Olha, olha. Gente, ó, é simbólico, tá? Mas nós vamos orar aqui, nós vamos consagrar. O mal que tiver por vir na nossa casa não vai chegar em nome do Senhor Jesus, tá? Nós vamos confiar nisso. O livramento haverá da parte de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. E você vai colocar na janela. Essa não é no umbral, não, é na janela. Como o Rabi colocou na janela, coloque na janela, em nome de Jesus. Eu creio que um palmo aqui dá para todos vocês aqui, em nome de Jesus. É melhor?